Em um mundo mágico, no maior estilo cópia de Harry Potter, as vassouras não são usadas somente para varrer. Todo cidadão possui uma varinha mágica, e nesse mundo, a magia é um presente dos deuses e faz parte do dia a dia de cada pessoa. O nível de magia do indivíduo determina seu status social, é igual ao dinheiro, quanto mais, melhor. Porém, em completo oposto a tudo isso, numa floresta encontra-se um certo alguém que nasceu zerado de magia, mas em troca ele aguenta carregar 800 kg no supino sem esforço. Esse rapaz tem o mesmo nome do anime, Mestre, e esses são os episódios 1, 2 e 3. Mesh é um garoto que vive com seu avô regro em uma cabana bem afastada da cidade. Só que o protagonista ele tem um probleminha com portas ou probleminha mental, né? Não sei. Na hora de passar por elas, ele sempre esquece se é pra empurrar ou puxar. E isso irrita o velho toda hora, pois ele sempre tá quebrando uma. E nem tenta pedir pra ele consertar, o moleque não sabe nem encaixar a porta no lugar. Enfim, acontece que o velho precisou dar uma saidinha, aquela famosa saidinha de idoso, né? Então ele repetiu mais uma vez para o seu neto: não vá até a cidade durante a minha ausência. Só que Mesh só fez colocar uma capa e já correu até a cidade para comprar os profiteroles, que são seus doces favoritos. Só que quando ele foi pagar o atendente, o cara já ficou em choque, né? Assustado porque todas as moedas estavam tortas. E também não é todo dia que tu vê alguém desdobrar metal na tua frente com os dedos. Convenhamos, talvez eu tivesse a mesma reação. O nível de magia de cada indivíduo é determinado por linhas que pode estar em qualquer parte do rosto. Quanto mais linhas, mais poder mágico esse cara tem. Só que bateu um vento e tirou o capuz de Mesh, e a galera viu que ele não possui nenhuma linha no rosto. Em um certo lugar, em um escritório, um policial estava vendo um vídeo no jornal, olha isso, com áudio e tudo. A notícia era que um estudante foi o destaque daquele ano na Academia Mágica e recebeu o título de Visionário Divino. Enquanto isso, o Mesh estava voltando para sua cabana quando ele acabou esbarrando e sujando o uniforme de um guarda que estava bêbado. E o cara ficou com muita raiva. Ele perguntou pro garoto como ele iria recompensá-lo por aquilo, e deu um tapa em seu doce. Em resposta, Mesh se ofereceu para lavar a parte suja, mas somente aquele pedacinho sujo mesmo. Com aquela confusão toda, chegou aquele outro policial, Brad, que logo notou que o garoto não tinha nenhuma marca em seu rosto. Mas antes que ele fizesse qualquer coisa, seu avô apareceu e levou Mesh. Mas o policial utilizou um feitiço de pássaro para seguir os dois. De volta à cabana, o velho xingou o Mesh de burro por ele ter ido até a cidade e como punição mandou ele fazer o mesmo treinamento físico que ele havia feito pela parte da manhã. E só pra garantir, né, ele resolveu abrir a porta para ele. Mesh levou a parada a sério e não demorou nem 5 minutos para realizar todo esse seu treinamento maluco. Só que nesse meio tempo, aqueles policiais chegaram até a sua casa. E quando ele voltou e estava decidindo se puxava ou empurrava a porta, ele ouviu a galera falando dele. Nesse mundo mágico, toda criança que nasce sem magia é morta logo após o nascimento. E o velhinho estava tomando uma surra porque ele não queria dizer onde o rapaz estava. O velhote sofreu desprezo, foi humilhado durante sua vida toda por ter um nível de magia ridiculamente baixo. E certa noite, quando ele estava pronto para pôr um fim na sua vida, ele encontrou uma criança abandonada chorando e se identificou com um bebê que não tinha nenhuma marca no rosto. Ele foi abandonado por ser um inútil. Mas foi ali que o futuro velhinho se sentiu necessário. Aquela criança precisava dele e ele jurou que iria cuidar dela como se fosse seu filho. E mesmo depois de levar tanta porrada, o velho regro se recusou em falar. E quando ele estava prestes a ver se lá no céu tem pão, maluco, o Mesh quebrou aquela porta carregando logo um figurante no punho e jogando o cara lá no cantinho da floresta. O policial bêbado foi gritar com o Mesh e ele rasgou seu uniforme reserva e além disso encheu sua cara de tapa. O moleque tá grosso, mexeram com sua família e em resposta ele disse que vai mandar todos pro inferno. O Brad se irritou com a afronta do garoto e decidiu usar uma magia que o bêbado reconheceu como aquela que o policial usava para expulsar dragões quando ele fazia parte do gabinete mágico. Só que depois de receber o ataque, o protagonista ficou intacto. Na lembrança do policial, vimos que Mesh nem decidiu desviar, ele apenas mandou a magia pro chão com um simples tapinha. Bom, mas talvez ele tenha visto mal, né, e disparou outra, rebatida. Toda magia que o policial lançava com cabeça de capacete simplesmente fez pouco e tirou onda com a cara dele. Até o momento que Mesh simplesmente catou uma varinha do chão e jogou contra Brad, e mesmo protegido com o escudo foi ferido. É, maluco, se pega, mata. O policial ficou atordoado por alguns segundos, mas ele decidiu propor um acordo. O título de Visionário Divino é recebido todo ano pelo melhor aluno da Academia de Magia. E ele disse que se Mesh conseguisse esse título, toda a sociedade iria aceitá-lo. E até lá, em troca de fazer vista grossa pra ele e seu avô, Brad só quer o dinheiro que Mesh vai ganhar ao se tornar um visionário divino. Ele também diz que o protagonista é forte, pode até aguentar ser perseguido pela nação, só que seu avô é fraco, então o garoto decidiu fechar o acordo. Nos próximos dias ele colocou uma maquiagem de linha no rosto e foi lá fazer o teste de entrada nessa tal escola de magia, que de cada 100 candidatos que realizam o teste, apenas 3 são aprovados para se tornarem alunos do local.
O professor Cloud estava dando olho nos candidatos daquele ano que estavam preparando suas varinhas para o teste. Até que ele reparou no maluco levantando barra de forma insana e depois lendo um livro de musculação em uma cadeira imaginária. Claramente algo assim chama a atenção mesmo, até porque tinha dois palhaços disfarçados observando o garoto de perto. Bom, o talentoso e reconhecido entre os candidatos como tal gênio, Claude Lutz decidiu iniciar o teste, e por algum motivo ele já estava com muita raiva do mob. Mob não, do Mesh. O primeiro teste funciona assim. Os candidatos têm que dissipar a magia que faz as letras se mexerem e revelar o texto escrito naquela folha. Só que o protagonista não tem magia, mas ele ficou muito irritado com aquelas palavras se mexendo e ameaçou dar um soco no alfabeto e rapidinho eles se organizaram. E por sinal ele foi o primeiro a terminar, tudo perfeito. O segundo teste foi erguer pedras com magia, e ele fez isso fincando o seu dedão na pedra. Até correr sobre as águas ele fez. Ele superou uma prova atrás da outra, impressionando os outros candidatos e também o Cloud, que queria reprová-la a qualquer custo. Então, como último teste, os candidatos teriam que passar por um labirinto super complexo com várias armadilhas e eles teriam 30 minutos para atravessá-lo. E foi aí que o protagonista conheceu a loirinha Lemon, que caiu nas armadilhas mais toscas dali. Na verdade, nem precisava ser armadilha, mas ela caía literalmente. E depois de atrasá-lo pra caramba, ela finalmente revelou que estava ali somente para impedir que ele chegasse ao fim do labirinto. Ele simplesmente se levantou, quebrou as algemas e disse que tinha seus motivos para concluir esse teste e foi embora. Só que assim que ele partiu, a garota foi atacada por uma esfinge, e como ela não sabia a resposta, seria morta. Mas Mesh voltou e derrotou o monstro. Só que agora já era o fim, eles não tinham mais tempo para sair daquele labirinto. O avaliador e professor Cloud já estava comemorando a reprovação de Mesh. Os muros do labirinto têm 1 metro de espessura e anulam qualquer magia, não tinha como ele sair dali. No entanto, o protagonista atravessou aquele labirinto em linha reta. Aí os outros candidatos começaram a questionar se isso era válido, se não era trapaça, e começaram a pedir pro Mesh ir embora. Só que a Lemon, a loirinha, revelou que a pedido do examinador, ela atrapalhou o Mesh de propósito. Ela tinha uma missão que era reprovar o garoto, em troca disso, Cloud a aprovaria no exame. Porém, Mesh não havia apenas a salvado, como também a pediu em casamento. Só que ele rapidamente desmentiu essa última parte. O avaliador disse que ele tinha feito um favor pra essa garota pobre, mas ela cuspiu no prato que comeu. Então ele decidiu reprovar os dois imediatamente e falou que quem tivesse algum problema com isso pode vir pra cima, que ele é elite da elite. Nessa hora, Mesh apareceu em sua frente quebrando sua varinha. Os estudantes e até os disfarçados entraram em choque. O diretor do instituto, Wallenberg, apareceu flutuando no céu da escola e mandou todos ficarem em silêncio, que ele pessoalmente iria conduzir o teste final, uma entrevista. O diretor levou Mesh até uma grande sala escura com vários outros professores e perguntou qual o motivo dele ter escolhido essa escola. O garoto respondeu que só queria viver em paz com sua família. Ninguém entendeu essa resposta, mas o diretor aceitou. O velho perguntou por que ele havia voltado para salvar a garota no labirinto. Mesh respondeu que ele sentiu que iria se arrepender se não tivesse feito isso. Mas o que o garoto faria se o adversário fosse alguém muito mais forte do que ele, como por exemplo o próprio diretor? E nesse momento o mago invocou um grande altar de sacrifício que tinha um boneco de pano prestes a ser perfurado. O diretor disse que essa magia coloca a alma da pessoa mais importante do alvo no boneco. E se ele for perfurado, o velhinho, seu avô, morre. Mesh deu um soco tão forte na lança que sua mão sangrou, mas não fez nenhum dano na magia. Mas pelo menos ele conseguiu parar o movimento daquela coisa. E disse ao diretor que a partir de agora isso seria um teste entre os dois para ver quem aguentaria mais, ele segurando a lança ou o diretor mantendo a magia. Wallenberg gostou tanto do rapaz e se desculpou e disse que isso foi apenas um teste. Mesh falou que estava tudo bem, porque se o diretor fosse mesmo o inimigo real, ele iria levar uma boa de uma surra. Bom, o importante é que a alma de seu vovô voltou ao corpo e o Mr. Músculo foi aprovado para entrar na escola de magia. E a sua primeira aula foi simples, abrir um cadeado recitando o encantamento. Mesh fez direitinho, mas a professora não gostou nada da palhaçada do garoto. O rapaz que viu toda essa cena tentou evitar ao máximo falar com Mesh, mas quando ele chegou no seu dormitório, cadê a porta? Pois é, né? Ele se chama Finn Ames, é um estudante antigo da escola que vai dividir o quarto com o nosso protagonista. A próxima aula de Mesh foi voo com a vassoura, e assim como no Harry Potter, a primeira etapa é fazer o objeto ir do chão até a sua mão. Mas depois de várias tentativas, Mesh não conseguiu uma única mexidinha e isso fez que um dos alunos fosse até lá zoar com sua cara. Mas ele resolveu isso com um simples pisão no chão que fez que a vassoura fosse até a sua mão. Beleza, a primeira etapa do feitiço ele conseguiu, mas o outro rapaz o desafiou para uma corrida. Em pensamentos ele disse que já voava pela
escola há 3 anos, então já estava convicto da sua vitória. A professora levantou o braço e deu sinal. Mesh disparou pra frente. Ninguém viu ele se mover. A velha entrou em choque e gritou dizendo que isso era um novo recorde mundial. Ninguém estava entendendo nada, mas Finn viu o que aconteceu. Naquele momento, Mesh arremessou a sua vassoura e pulou nela, voando por alguns metros. Bom, o figurante não aceitou a derrota e foi reclamar, mas ele teve sua boca costurada por Lloyd Kevil, um riquinho mimado que finge ser bonzinho e, pela reação dos outros estudantes, adora maltratar os mais fracos. A professora interrompeu a conversa e ele foi embora dizendo que veria Mesh nesse mesmo local mais tarde. Enquanto o estudante que perdeu a corrida, bom, ele levou uma bela de uma surra do Lloyd. O protagonista perguntou ao Finn por que geral tem medo daquele aluno. E a resposta foi porque ele é filho de um figurão lá do gabinete de magia. E como o vice-diretor é amigo desse figurão, ele expulsa qualquer um que o estudante Lloyd não goste. Depois da aula, Mesh fez alguns profitelores e esqueceu de voltar até o local da corrida para falar com Lloyd. No dia seguinte, antes das aulas começarem, Mesh encontrou seu livro novo todo destruído. O Lloyd apareceu ali e perguntou pro Mesh se ele não queria ser seu amigo, e também disse que tinha muitos contatos e poderia recomendar o Mesh para ser o tal do Visionário Divino. Mas em troca o rapaz teria que fazer alguns servicinhos para ele, como carregar suas coisas, limpar seus sapatos, fazer sua comida, fazer massagem, etc, etc. Como o Finn já estava vendo que Mesh havia sido marcado pelo filho do figurão, ele não queria mais se envolver com o protagonista. Mas o Mesh foi sentar ao lado dele para dividir o livro durante a aula, já que o seu havia sido destruído. Apesar do Mesh ser um verdadeiro idiota, bom, fora em batalha, vocês precisam ver esse moleque em batalha, é um verdadeiro gênio. O que importa agora é que ele já está se tocando do que está acontecendo com ele. E quem destruiu os livros do protagonista, para minha surpresa, foi o próprio Finn. Mas ele disse que não vai mais obedecer o Malfoy. O loiro lançou uma magia no Finn e disse que o garoto deve ter apenas se equivocado e por isso ele tem que pedir desculpas. O Mesh que estava passando ali pelo corredor começou a escutar alguns barulhos altos. Era Lloyd batendo a testa do garoto contra o chão. O protagonista calmamente se aproximou do rapaz e perguntou se ele estava bem. Chorando muito, Finn confessou que ele que havia destruído os livros de Mesh e pediu pelo seu perdão. O loiro disse que estava indo almoçar agora mesmo com o vice-diretor e perguntou ao Mesh se ele não queria se juntar a ele, já que essa seria uma oportunidade única do protagonista conhecê-lo. E foi assim que ele caminhou em direção até o Lloyd, agarrou seu cabelo e afundou a sua testa no chão e falou que o loiro era o único que precisava pedir desculpas. Rapaziada, os figurantes já suaram frio. O vice-diretor chegou no local, ele tinha visto toda aquela cena. E por conta desse ato violento, tanto o Finn quanto o Mesh deveriam se apresentar na assembleia do conselho escolar para serem expulsos. Mas quando o homem ainda estava falando, Mesh avançou e lhe deu uma joelhada no meio da fuça. O garoto simplesmente pediu desculpas, disse que seu corpo havia se mexido por reflexo, então foi embora. Mas o vice-diretor tentou atacá-los pelas costas, então Mesh voltou e lhe acertou outro golpe. Ele cavou um buraco ali mesmo pelo corredor e jogou o vice-diretor dentro, e começou a enterrá-lo vivo, tudo por reflexo. O rapaz disse ao vice-diretor que, claro, ele poderia expulsar Mestre a qualquer momento, mas o mesmo vale pra ele. O garoto pode enterrá-lo vivo a qualquer momento, e ele não tá nem aí se acabar sendo preso. Enfim, o resultado dessas atrocidades aí, ele foi levado até a sala do grande mago diretor, que já estava lá com uma carta vindo direto do gabinete de magia que pedia a expulsão de Mestre do instituto. O diretor explicou que esse gabinete de magia controla todo o continente, e que os tais visionários divinos formados pela escola são enviados para lá. O loiro Lloyd Kevil é o filho de um alto figurão de lá. No entanto, o diretor mago disse que não quer viver em um mundo onde somente pessoas de bons corações são punidas. Por isso ele faz questão que alguém como o Mestre se torne um visionário divino. Mas para isso acontecer, ele precisa ser o número 1 de toda a escola. Ele precisa reunir o máximo de moeda de ouros que conseguir, ganhar em aulas, em outras atividades escolares, etc. E com isso o protagonista retornou até a sua sala. Aparentemente ele saiu impune de toda essa situação, deixando somente 2 pessoas traumatizadas no processo. E agora que o protagonista ganhou o recorde mundial lá na corrida de vassoura, ele foi convidado pessoalmente pelo capitão do time de Vassoura Ball para fazer parte dos jogadores. E com isso a partida começou. O time vencedor dali vai ganhar uma moeda de prata, mas Mesh nem havia saído do chão e a torcida começou a vaiá-lo. E chegamos ao fim de mais um recap, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe a minha ausência aí para os membros do canal, mas enquanto eu gravava o áudio desse vídeo, adivinha só, meu celular chegou hoje. Então, se ele não quebrar assim como aconteceu, né? Ele quebrou, mandei pra garantia. Bom, se ele não quebrar de novo, a gente vai ter vídeo com certa frequência aqui no canal. Eu me chamo Juan Aragão, esse é o Cidade Z. Queria mandar um abraço para todos os meus membros cidadãos VIPs. Muito obrigado pela força, galera. Eu vou indo nessa, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou, fui!
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when